Hoje eu queria trazer uma opinião um pouco controversa sobre inteligência artificial. E com essa opinião controversa, eu acredito que eu vou apresentar para você uma visão esperançosa do porquê é impossível a inteligência artificial substituir um determinado tipo de trabalho aqui no digital, que para mim é o trabalho que mais dá dinheiro. Então esse vídeo vai ser dividido em uma parte filosófica sobre inteligência artificial, é o que eu enxergo. Eu não sou filósofo, mas eu vou te apresentar a minha percepção da coisa e eu vou fechar o vídeo com essa parte prática do que então você deve fazer, como você deve se preparar ou estar atuando desde hoje para você conseguir não ficar preocupado e sim feliz com a chegada da inteligência artificial neste nosso mundo. Então vamos começar pelo começo. Eu não sou o maior conhecedor de inteligência artificial por uma razão muito simples. Eu acho sem graça demais. Acho a inteligência artificial uma das coisas mais sem sal que já vi na minha vida, por um fato muito simples. Não é inteligência. Então, de uma forma bem leiga, inteligência artificial para mim é só um processador capaz de reunir uma série gigantesca de informações numa velocidade que nenhum ser humano é capaz. Só que ele não consegue fazer um ato que só o homem consegue fazer, que é o ato de abstração dessas coisas. Então tudo que a inteligência consegue fazer, na verdade, é um computador, a inteligência artificial é um computador que consegue juntar todos aqueles dados numa planilha e falar estatisticamente qual a resposta mais plausível. O problema é, inteligência artificial não tem, inteligência real, não tem dois, moralidade. Então, primeiro que inteligência artificial não sabe o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. A única forma dela saber isso seria se alguém imputasse isso nela, ou seja, é mais um dado, mais uma informação adicionada ao robô. Então, esse robô, ele não consegue sozinho decidir o que é certo e o que é errado, ele só consegue decidir estatisticamente o que é certo e o que é errado. Isso não é humano. O humano, ele consegue afirmar isso aqui é certo, isso aqui é errado. Talvez hoje você pense que não, porque a gente vive numa era de relativismo em que existe o meu certo, o seu certo. Existem gostos pessoais, opiniões pessoais, mas acima de todos os nossos gostos, as nossas opiniões e todas as nossas discordâncias ou concordâncias, existe o que de fato é certo e o que de fato é errado. E o que é certo e o que é errado, ele é tão difícil de perceber em vários momentos que não tem como uma inteligência artificial fazer esse trabalho. Sei lá, vou pegar um exemplo meio idiota, assim, aleatório da minha cabeça. Matar alguém é certo ou errado? Você vai dizer, bom, é errado. Só que eu consigo botar quantos e quantos asteriscos para dizer os momentos em que isso é certo. Então tá vindo um cara matar seu filho de 1 ano. Você só tem a opção de matar ele de volta. Você mata ou não mata? É certo ou errado? Se a gente for para um pouco menos drástico, né? Mentir é certo ou errado? Bom, mentir é errado. Mas e se você está protegendo um judeu na sua casa e chega um soldado nazista querendo matar ele? Você vai falar a verdade, que tem um judeu ali dentro, ou você vai mentir? Então, assim, só o ser humano é capaz de lidar com esses detalhes, essas nuances, essas coisas tão específicas da vida, porque só o ser humano vem dotado de moralidade. Tudo bem, a nossa moralidade pode estar sendo destruída por causa da nossa educação, sei lá o quê, mas a gente sabe dizer o que é certo e o que é errado se a gente for bem instruído, bem educado, e a gente consegue raciocinar sobre isso. A inteligência artificial não é inteligência, ela só consegue pegar um monte de dado e te dizer estatisticamente o que você deveria fazer. A nossa conta não é estatística. A nossa conta ela vem de uma abstração. Por quê? Veja, o que a gente faz? A gente olha para alguma coisa, sei lá, eu vou olhar essa cuia de chimarrão, e a nossa inteligência ela tem essa capacidade de abstrair isso daqui, que é concreto, ela abstrai isso, e isso vira uma imagem na minha cabeça. O nome dessa imagem é conceito. Então o que é um conceito? Conceito é a imagem de algo real da forma como a nossa inteligência percebeu. Se a minha inteligência percebe o conceito corretamente, então ela fala, isso aqui é uma cuia de madeira de mais ou menos
10, 15 centímetros, diâmetro, sei lá, de uns 8, 10 centímetros. Eu não sou bom em medida, cara. Eu já percebi que eu tô todo errado nisso aqui. Meu exemplo é muito bom pro contrário do que eu tô falando. Se a minha inteligência percebe corretamente isso daqui, o meu conceito é verdadeiro. Se a minha inteligência percebe erroneamente isso daqui, o meu conceito é falso. Então, esse trabalho de abstrair uma informação concreta e transformar num conceito, só a gente sabe fazer. Um robô não tem como fazer isso. Ele nunca vai conseguir fazer isso, porque isso daqui não é um conjunto de dados. Sempre tem um cara aqui no meu vídeo que ele é ateu ou ele é materialista e sei lá, discorda de mim. Tu pode discordar, fica à vontade. Eu vou te falar minha opinião porque é o meu canal e é como eu penso que eu tenho que falar as coisas aqui. A gente tem alma. A inteligência não é algo do nosso corpo, ela é algo da nossa alma. Não é o nosso cérebro que é inteligente, é a nossa alma. A nossa alma usa o nosso cérebro para raciocinar. Não é o nosso cérebro que sabe dizer o que é certo e o que é errado, é a nossa alma, porque é a nossa alma que tem vontade. É a nossa alma que tem inteligência para dizer o que é bom e a vontade para dizer se eu quero fazer o que é bom ou se eu quero fazer o que é mal. Então, eu posso mentir para o soldado que vai matar o cara que está na minha casa, mas eu também posso mentir para minha mulher, dizendo para ela que eu nunca traí ela, se eu mesmo estando na casa da vizinha traindo ela. Então, eu consigo, com a força da minha vontade, fazer o bem ou o mal. E eu só consigo porque eu tenho alma. A inteligência artificial não tem isso. O que me leva ao seguinte, eu acho esse negócio sem graça. Eu não tenho a mínima vontade de estudar inteligência artificial. Por quê? Porque eu acho paia. É só um computador melhor. E sempre vai ser um computador melhor. É mais um computador melhor do que outro computador, que é melhor do que um computador que não tem vida. Entendeu? Parece que tem vida. Para uma pessoa que não tem interesse em pessoas, você pode confundir numa inteligência artificial um robô como um ser humano. Mas se você gosta de ser humano, se você gosta de gente, se você ama pessoas, você vai ver que é impossível confundir. É inconfundível o homem e a máquina, entendeu? Porque a inteligência artificial não tem inteligência porcaria nenhuma. O que me leva ao próximo ponto. É impossível que ela me substitua. É impossível, por quê? Porque o meu trabalho não é um trabalho replicável pela inteligência artificial. O que eu faço aqui, o que eu estou fazendo aqui agora, que é emitir uma opinião a respeito de um assunto, é impossível um robô fazer. Ele nunca vai conseguir fazer da mesma forma que eu. Se eu pegar um texto pronto da inteligência artificial e decorar ele e vier falar aqui, o meu vídeo não vai ficar bom igual o meu vídeo que eu faço falando a minha opinião da minha cabeça, que vem da minha percepção real das coisas. Então, é impossível que eu seja substituído pela inteligência artificial. Quem é substituído por inteligência artificial? Quem faz um trabalho que não envolve mais nada do ato humano, que é o ato da criatividade. Veja, o ato mais próprio do homem é o ato criativo. Se você coloca um cara para ficar numa linha de produção, colocando peça, tirando peça, colocando peça, tirando peça, tu troca por um robô. Se você coloca um cara para fazer um vídeo, editar um vídeo, e ele só bota transição aqui, transição ali, ele é substituído por um robô. Se eu coloco um designer para fazer um design, deixar as corzinhas, um robô faz. Se eu coloco um copywriter para escrever um texto genérico, ok, padrão, um robô faz. Agora, quando a gente entra no top do ser humano, quando a gente entra naquilo que é bem feito, aquilo que é realmente fora da curva, aquilo que é excelente, não tem como trocar por um robô. Não tem como. Então, por que a gente acha que tudo vai ser trocado por robô na internet? Porque a gente está acostumado a ver um monte de coisa ruim na internet. A maioria das coisas aqui é tudo ruim, é tudo meia boca. Só que a gente não sabe mais. Por que a gente não sabe que é meia boca? Porque a gente só está habituado a ver isso. Por exemplo, você vê anúncios na internet. Quantos anúncios da década de 60 você conhece? Quantos anúncios da década de 70 você conhece? Quais são os melhores anúncios da história do marketing que você conhece? A gente não tem referência. Quando a gente não tem referência, qualquer coisa é padrão. Eu tinha um amigo meu que ele falava assim, ó, cara, existe um efeito, esse daqui acho que tá numa série, acho que tá no How I Met Your Mother, é o efeito cheerleader. Você olha uma mulher feia perto de um monte de mulher bonita.
ela começa a ficar bonita. Ou você vai morar num lugar que só tem gente feia. Fica 6 meses nesse lugar, daqui a pouco você começa a achar essas pessoas bonitas, entendeu? Então, por quê? Porque é uma questão de referência. Você se habitua à referência que você está vendo e ao padrão dela. A gente é buscador de padrões. Então, se eu só leio livro ruim, eu vou começar a achar que livro ruim é bom. Eu vou começar a achar, pô, tem um livro que é menos pior. Eu só leio livro ruim. Aí eu pego um livro que é mediano. Eu falo, cara, esse livro é uma obra de arte. Agora, se eu só leio obra de arte, eu pego um livro mediano e falo, isso aqui é ruim. Por quê? Porque a referência é outra. Então, o que acontece? Por que tem tanta gente que acha que todo mundo vai ser substituído por inteligência artificial na internet? Porque você só tem referência ruim, entendeu? Porque você não está mais habituado a olhar coisas boas. Quando eu pego, sei lá, cara, eu não sei se eu tô... Quando eu pego um Julian Marias aqui, quando eu pego um Santo Afonso Maria de Ligório, quando eu pego um Rory Sutherland, isso aqui não tem inteligência artificial que vença esses caras, entendeu? Por quê? Porque ela não consegue reproduzir esse ato humano da percepção das coisas e eu vou ter que usar essa palavra, porque essa palavra é fundamental, a gente perdeu um pouco ela, mas ela é real. E da capacidade de fazer as coisas transcenderem, de olhar para elas com um olhar transcendente. Veja, eu posso olhar para esse vídeo só como mais um videozinho que eu estou fazendo para, sei lá, tentar vender um pouco mais o meu produto e ver se eu ganho um pouco mais de dinheiro. Eu também posso olhar para esse vídeo como um vídeo em que eu estou usando para fazer um dinheiro que vai pagar as contas da minha família e de outras famílias que eu ajudo. Já é um nível um pouco melhor. Agora eu posso olhar para esse vídeo não só como isso, mas como uma mensagem que eu considero importante que outras pessoas ouçam para que elas formem a sua inteligência e melhorem na vida delas. Então veja, é o mesmo vídeo, eu posso olhar ele por 3 camadas diferentes que eu descrevi aqui. E eu conseguiria continuar descrevendo várias outras camadas de profundidade do valor desse vídeo que eu enxergo. O que eu estou tentando te mostrar com isso? Só o homem pode fazer isso. Só o homem pode fazer com que um ato, uma ação ou uma informação, ela supere esse resultado imediato e tenha um valor superior. Então eu posso olhar para um mendigo na rua e ajudar ele porque me disseram que é minha obrigação. Sei lá, meu pai me disse que se eu não ajudar um mendigo na rua, eu tô errado. Mas eu também posso olhar para um mendigo na rua e pensar, cara, esse cara é um ser humano igual eu. Ele tá sofrendo coisas que eu não posso sequer imaginar, porque eu nunca estive nessa situação. E mesmo que ele pegue o meu dinheiro para comprar uma maconha, entendeu? Sei lá, ele tá sofrendo tanto que talvez ele tenha 5 minutos de menos sofrimento com isso. Então quer saber, toma o dinheiro, faz o que tu quer. Eu posso olhar. E aí você pode olhar para isso e falar, mas você tá maluco, Elton, porque você não pode dar o dinheiro pro mendigo, comprar maconha, porque na verdade, no fundo, você tá piorando a capacidade dele de viver, porque ele vai ficar mais drogado e viciado. Isso daqui, essas 3 descrições do mendigo, entendeu? As minhas 2 formas de olhar, a sua forma de olhar para mim, isso aqui é só o homem que faz. Não tem como eu colocar isso num prompt de chat GPT e ele olhar e conseguir me ajudar a tomar a melhor decisão. Isso não existe. Quando nós pensamos neste trabalho da comunicação, da produção de mídia aqui da internet, nós vamos perceber que esse trabalho ele atinge um objetivo, dar direção às pessoas. Essa direção ela tem como consequência dar segurança às pessoas. Por quê? Porque as pessoas são inseguras. Eu sou pessoa, certo? Toda vez que eu falo as pessoas, leia-se eu também, tá bom? Então, quando nós decidimos vir aqui na internet, falar as coisas que nós enxergamos e pensamos e aprendemos, ensinar as coisas, o que nós estamos fazendo é tentando dar direção para as pessoas e, portanto, algum tipo de segurança nessa jornada insegura que nós estamos trilhando no mundo. Isso significa que quem fizer o trabalho de prover essa direção não vai ficar sem trabalho, não tem como ser trocado por uma inteligência artificial. Vou te dar um exemplo mais concreto para você entender que isso aqui que eu estou te falando não é ser coach, não é ser influencer, não é ser pastor, entendeu? Não, veja, pega um advogado que vai
ajudar um outro advogado numa mentoria a entender melhor a sua profissão e os processos que ele recebe para lidar dos seus clientes. Esse trabalho é um trabalho de direção. Um advogado mentorando o outro. Pegue um médico que vai aceitar um recém-formado residente no seu hospital e vai mostrar para ele como faz uma cirurgia. Esse trabalho é um trabalho de direção. Quando eu digo direção, portanto, eu estou dizendo o trabalho mais humano que tem, porque a direção, nós não queremos pegar direção com máquinas. Nós queremos pegar direção com alguém que já andou naquele caminho que nós andamos. Então, esse trabalho de direcionar, ele não é o trabalho só do psicólogo ou do coach ou do padre, entendeu? Não, ele é o trabalho de todos nós que nos propomos a ajudar outras pessoas a encontrarem melhores soluções para a sua vida, seja a área qual for. Eu posso me propor a ajudar pessoas a encontrar soluções na área da odontologia, na área da oração, na área sei lá, cara, da culinária, não importa. Esse é sempre o trabalho de direção. O educador, ele é o direcionador. E aí você vai ver, existem educadores maus, eles não estão te direcionando para fazer o bem, eles estão te direcionando para fazer o mal. Faz parte. Só o homem pode decidir fazer o bem ou fazer o mal, a máquina não pode. Como só o homem tem moralidade, só o homem consegue escolher o certo e o errado, no fundo é só um outro homem que pode direcionar outro homem, entende? Só seres humanos conseguem se direcionar uns aos outros. Então, todos esses trabalhos que envolvem direção, eles serão sempre feitos por seres humanos. Se você é um copywriter, um gestor de tráfego, um designer, qualquer coisa dessas que seja, e o seu trabalho você se contenta em ser meia bomba, meia boca, um Zé como os outros Zés, você vai ser substituído pela inteligência artificial. Por quê? Porque você não está usufruindo da sua máxima capacidade de ser humano, de ser criativo, de continuar estudando, de continuar buscando ser o melhor possível. Veja, a inteligência artificial sempre vai ser o sem sal. E o sem sal sempre vai ser a maioria. A maioria que é sem sal. Por isso que a gente vai gravar 1000 vídeos e não vai ganhar 10 seguidores. Por quê? Porque não consegue construir um raciocínio coerente em cima de uma opinião real e que tenha sal, porque só tem sal quando você estuda e tem referência. Então quando eu olho, vou voltar no exemplo, leio um monte de livro ruim, aí leio um mediano, acho bom, o problema é referência. Quem tem pouca referência ou só referência ruim, tende a ser sempre sem sal. Sem sal, inteligência artificial. Fiz uma rima filosófica aqui. Esses caras a inteligência artificial substitui porque eles não estão usando o raciocínio humano. Então assim, como que você pode olhar para isso? Primeiro, você tem que continuar no trabalho ou se colocar no trabalho de ser o melhor que existe que você pode ser dentro da área que você está. Você tem que ser o melhor que você pode ser. Você não pode se contentar em ser mais ou menos. Quem se contenta em ser mais ou menos vai sempre continuar sendo substituído. Se não for substituído por uma inteligência artificial, você vai ser substituído por outra pessoa melhor. Só isso, esquece. Ser substituído é o padrão para quem é mais ou menos. Essa é a primeira coisa. Segunda, você precisa entrar no mercado da mídia. Você tem que virar um produtor de textos, um produtor de vídeos de acordo com a sua habilidade. Se você acha que é melhor em texto, faz texto. Se você acha que é melhor em vídeo, faz vídeo. Se você acha que é bom nos dois, faz os dois. Produtor de mídia. Por que produtor de mídia? Porque a mídia é a escala do século XXI. A escala hoje é mídia. Como é que, sei lá, empresários que eu conheço escalaram? Contratando um monte de gente. Você tem capital para contratar 100 pessoas? Você tem demanda para colocar 100 pessoas para trabalhar? Eu acho que não, porque tu tá me assistindo. eu tenho cliente que tem um monte de funcionário, mas ele não tá me assistindo para melhorar aquela empresa cheia de funcionário. Ele tá me assistindo para escalar com esta outra forma de escala, que é a mídia. Então, quem é produtor de mídia e é produtor de mídia original é sempre entre aspas, vou ficar toda vez detalhando isso aqui no vídeo, eu vou ficar cansativo, né? Nunca é original, é sempre as minhas conclusões a partir das referências que eu tenho. Mas se você é produtor de mídia original,
você será insubstituível desde que você não pare nunca de se autoeducar e desenvolver uma opinião cada vez mais acertada sobre as coisas. Lembra? Se eu olho para essa cuia e falo, é uma mesa, eu estou com a minha inteligência em desacordo com a realidade, então minha opinião é errada. Agora, se eu olho para essa cuia, vou aprendendo que madeira, uma cuia de madeira de eucalipto e não sei o que, eu sou cada vez com a opinião cada vez mais acertada. Quem tem opiniões cada vez mais acertadas direciona as pessoas para o caminho certo. Se eu direciono as pessoas para o caminho certo, eu faço com que, ou não, eu ajudo elas a terem resultado. Se elas tiverem resultado, elas falam de mim para os outros e elas voltam para continuar me acompanhando. Então, o emissor de opinião, que somos nós que estamos criando mídia na internet, se ele não parar de se desenvolver, se ele não parar de estudar, se ele não parar de crescer, e se ele não parar de melhorar a sua opinião, ele não vai parar de ter seguidores e audiência, pessoas que querem ouvir ele. Não tem inteligência artificial que substitua essa pessoa. E se você quer aprender a se comunicar, a produzir mídia que alcança as pessoas certas e que é insubstituível por inteligência artificial, link na descrição para você conhecer o projeto Valinor, minha formação em One Person Business, e onde eu te ajudo a se tornar um criador de conteúdo que fatura no digital sem ser substituído por inteligência artificial. Tamo junto.